Livro do profeta Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Todos acharam? Amém? Diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos no deserto. Amém? Nós não sabemos exatamente quando o livro do profeta Joel ele foi escrito, mas a maioria dos estudiosos eles creem que ele tenha sido escrito entre 830 a 410 a.C. Isso quer dizer que é possível que Joel seja o primeiro profeta a escrever as suas mensagens, o primeiro profeta do Antigo Testamento. A data do livro não é muito importante para nós, mas o conteúdo do livro. O que nós podemos ter certeza é de que o povo de Israel, ele já havia sido liberto do Egito, da escravidão do Egito, e eles estavam já na terra prometida, a Canaã, a terra que manava leite e mel. Isso nós temos certeza, o povo já estava na Canaã. Então nós vamos ao texto. O que nós podemos aprender nesta noite deste texto? Em primeiro lugar, o texto ele começa com uma mensagem de terror. E a gente vai ver quem é o mensageiro. No versículo 1, a gente vê lá, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Não se sabe quem é esse profeta. Nós não sabemos quem foi Joel. Nós só temos uma informação, o nome do seu pai, mas também não sabemos nada sobre o seu pai. O nome Joel quer dizer o Senhor é Deus. Então é isso que nós sabemos. E é interessante que a maioria dos profetas não se sabe nada sobre eles. Por quê? Porque o importante não é a personalidade do profeta,
não é a história do profeta, mas a mensagem que ele está trazendo. A evidência nunca foi no homem, sempre foi na palavra de Deus, a não ser nos dias de hoje, não é? Agora, a gente sabe que a mensagem ela vem do Senhor, é isso que é importante para nós. O versículo 1 começa dizendo, palavra do Senhor. Nós sabemos de onde ela vem, não sabemos quem é Joel, mas sabemos de onde vem a palavra que Joel está pregando. A palavra vem do Senhor. Então, a gente vê que Joel, ele convoca o povo, ele faz uma convocação. E o que ele convoca o povo? Ele convoca o povo a ouvir. Versículo 2 diz, ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aí ele faz duas perguntas. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Eles estão enfrentando uma grande crise. Eles estão passando por um grande terror, uma desolação na nação. E Joel faz uma pergunta. Isso aí já aconteceu alguma vez? Vocês já viram algo desse tipo? Nos seus dias ou nos dias dos seus pais? O que estava acontecendo com Israel era algo incomparável, algo que nunca havia acontecido com eles antes. Em terceiro lugar, Joel diz que eles deveriam transmitir isto que estava acontecendo. Eles deveriam narrar este acontecimento histórico aos seus descendentes. Versículo 3. Primeiro ele diz, ouvi, agora ele diz, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos os façam aos seus filhos. Então eles deveriam dizer para os filhos, para os netos, e os filhos destes a outra geração, aos bisnetos. O que estava acontecendo com eles? O que eles deveriam dizer para as futuras gerações? Versículo 4. Aqui a gente começa a entender o tamanho da desolação. Versículo 4 diz, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nós vemos um quadro aqui de destruição, um quadro de terror. E o profeta fala de gafanhotos. E ele diz que eles deveriam contar esta história aos seus filhos, e os seus filhos deveriam contar aos seus filhos. Eles estavam passando por um momento de crise, a mão de Deus estava pesando sobre a nação, e eles não deveriam esquecer isto, eles deveriam contar. E o que eles estavam enfrentando? Gafanhotos. Existem 5 interpretações para esses gafanhotos. A primeira é que Joel está falando dos estágios da vida de um gafanhoto, porque ele usa a palavra cortador, migrador, devorador e destruidor. Então alguns acreditam que Joel está falando da fase da vida de um gafanhoto, larva, pupa e o inseto alado. Uma outra interpretação é que Joel está falando de 4 tipos de gafanhotos, 4 tipos diferentes de gafanhotos. Uma terceira interpretação, Joel estaria falando sobre o mesmo tipo de gafanhoto, mas que com ataques sucessivos, 4 ataques, um atrás do outro. Em quarto lugar, Joel estaria falando aqui metaforicamente sobre 4 impérios que dominariam o mundo: o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Em quinto lugar, uma quinta interpretação que se dá a estes gafanhotos é que Joel estaria falando sobre demônios que atacam as finanças do povo. Essa interpretação é mais usada pelos adeptos da teologia da prosperidade. Se você não traz sua oferta, o gafanhoto vai acabar com a sua vida financeira. Nós ficamos com a segunda interpretação, que é a mais plausível e a mais usada pelos estudiosos, de que são 4 tipos de gafanhotos, insetos mesmos. Não é um exército físico, é um exército de pessoas, mas é um exército de insetos. Então, o versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, é um tipo de gafanhoto, comeu o gafanhoto migrador, um outro tipo de gafanhoto. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O que podemos ver até aqui é que o povo de Israel está sofrendo um ataque terrível de gafanhotos. Eles deveriam ouvir o profeta,
Eles deveriam transmitir este fato histórico às gerações futuras. Eles deveriam contar isso para os seus filhos. Por quê? Tem um ditado, eu não sei quem é o autor deste ditado, diz: um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repeti-la. É muito perigoso, irmãos, as futuras gerações não saberem a sua história. Por isso que é preocupante para nós, a igreja brasileira, não sabermos o que a igreja no passado já enfrentou, as heresias que ela enfrentou, o que os nossos irmãos do passado sofreram. Porque a história, ela é cíclica, ela se repete. As mesmas heresias que foram pregadas no passado e que já foram combatidas por nossos antepassados, por nossos irmãos na fé, estão sendo pregadas hoje. Mas a igreja brasileira, ela não conhece a história. E o que isso acontece quando a gente despreza a história? Quando nós não transmitimos a história aos nossos filhos. Juízes 2:10. Josué está morto. Foi um tempo maravilhoso sob o comando de Moisés e depois também um tempo muito bom sob o comando de Josué. Só que Josué morreu. E aí começa a história dos juízes. Olha o que aconteceu com a morte de Josué. Juízes 2:10 diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, depois que aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. E a gente vai ver a história que está relatada no livro dos Juízes, a desgraça que o povo de Israel se envolveu, quantas coisas terríveis. Por quê? Porque não conheciam o passado, não conheciam a Deus. Então, um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repeti-la. Por isso, eles deveriam transmitir. O que mais Joel diz à nação de Israel? Primeiro ele diz: ouçam. Depois diz: narrem essa história. E em quinto lugar, versículo 5: ébrios, despertai-vos e chorai. Agora Joel chama eles a acordarem. Despertem, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Uma outra tradução, eu coloquei ali também, nova tradução na linguagem de hoje, para que a gente entenda de forma um pouco mais clara esse versículo. Olha o que diz: acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Os gafanhotos acabaram com tudo. O povo estava, o quê? O povo estava insensível, porque eles estavam bêbados. Eles estavam todos embriagados. A situação era de terror diante da nação, e eles estavam bêbados. Então Joel diz para eles: acordem, beberrões. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão insensíveis, indiferentes. Vocês estão com o coração de vocês endurecidos diante de tamanha calamidade. O vinho havia anestesiado eles. E o que eles não estavam percebendo? O que eles não estavam percebendo? Versículo 6. Eles não estavam percebendo. Joel vai dizer: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Ele está falando ainda dos gafanhotos. Os seus dentes são dentes de leão. Alguém consegue escapar dos dentes de um leão depois que ele gruda, depois que ele morde? É isso que ele está dizendo. Eles são terríveis. Ele tem os queixais de uma leoa. Quem consegue escapar destes gafanhotos? Os gafanhotos, eles são insaciáveis. Eles não param de comer enquanto eles não destroem uma plantação. Enquanto eles comem, eles defecam ao mesmo tempo. Por isso que eles destroem toda uma plantação. Enquanto eles não verem o fim, eles não param. Então, eles não estavam percebendo isso. A desolação, o terror que havia vindo sobre a nação. Versículo 7. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos, estava tudo esbranquiçado, tudo morto, tudo destruído. Esse é um ataque de gafanhotos. Em 1886, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia.
A devastação foi tão grande que 200.000 pessoas morreram de fome. Esse é um ataque de gafanhotos. No mês de março deste ano, se você pesquisar na internet, Israel sofreu um ataque de gafanhotos. A notícia está lá no G1, um portal da web. Praga de gafanhotos atinge o sul de Israel e Gaza. Insetos ameaçam devastar plantações. Autoridades jogam pesticidas a partir de caminhões e aviões. Eles tiveram que convocar o exército de Israel para combater uma praga de gafanhotos, irmãos, para jogar pesticida sobre eles. Isso é o que um ataque de gafanhotos é capaz de fazer. E o povo, a nação não estava percebendo, estavam todos anestesiados, embriagados. E Joel começa dizendo: ouçam, transmitam essa história e acordem da bebedeira de vocês. O que mais Joel diz à nação? Versículo 8: lamentem com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. O que Joel quer dizer com esse texto? Existiam dois tipos de lutos que eram terríveis para a nação de Israel. Um era o luto de perder um filho, ainda criança, antes que ele crescesse, se casasse e desse continuidade ao nome da família. Um outro luto terrível para o povo de Israel era quando uma jovem que estava às vésperas do casamento, o marido morria. O que Joel está dizendo? Olha, juntem-se a virgem que perdeu o marido. A situação de vocês é tão grave que é a mesma situação de uma virgem que perdeu seu marido às vésperas do casamento. Que terrível! Chorem, lamentem. Então Joel diz: ouçam, transmitam, acordem, despertem e lamentem. E como eles deveriam lamentar? Ele vai dizer: como uma mulher que perdeu o esposo às vésperas do casamento. Como que uma mulher lamenta, faltando uma semana para se casar e o futuro esposo morre? Como que ela choraria? Pega um lencinho e fica fazendo assim? Meu Deus, essa mulher entraria em desespero. É isso que Joel está dizendo para a nação de Israel. Vocês devem entrar em desespero, porque a situação de vocês é terrível. E Joel, ele diz qual deveria ser a razão para o lamento. Em primeiro lugar, o templo foi abandonado. Versículo 9: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. As ofertas de manjares e libação deveriam ser feitas 2 vezes por dia. Só que como os gafanhotos destruíram tudo, não tinham o que oferecer no templo. O culto havia sido interrompido. Os sacerdotes estavam de luto. Não havia culto mais em Israel, porque não havia o que oferecer a Deus. Então, eles deveriam chorar por causa disso, lamentar por causa disso. Primeiro, porque o templo foi abandonado. Em segundo lugar, a terra havia sido devastada. Versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Todos esses elementos eram usados para oferecerem, para ser feita a oferta que era oferecida no templo. A vide, as olivas e o cereal. Agora, o que mais Joel diz à nação de Israel? Versículo 11: desesperem-se. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Todo o trabalho deles foi destruído e não há mais alegria. Imagine um plantador que se esforçou, fez todo aquele trabalho e depois ele vê toda a sua plantação destruída. Era assim que eles deveriam se sentir, eles deveriam entrar em desespero. Versículo 12 diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Não havia alegria para eles.
eles estavam sem culto e eles estavam sem plantação. Não tinham nem o que oferecer a Deus. O que mais Joel diz à nação de Israel? Versículo 13: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. O povo deveria chorar pelos pecados da nação, e a começar pelos líderes. Ele diz: chorem com humilhação. Ele diz como eles deveriam chorar: cingi-vos de pano de saco. Pano de saco era um pano preto, áspero, um pano que dava a ideia de algo feio. Eles deveriam se vestir com esta roupa, que era um sinal de humilhação. Eles deveriam chorar com constância. Joel diz: passai a noite vestidos de panos de saco. Não é chorar só um dia, mas é toda a noite. Chorar com consciência. Eles deveriam saber a razão de estarem chorando. Por que eles deveriam chorar? Joel diz no versículo 13: porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de libação. O culto está arruinado, e por isso vocês devem chorar. Então, nós estamos vendo o que Joel está dizendo a esta nação que está passando por um momento de terror. E o que mais Joel tem a dizer? Versículo 14, ele diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Primeiro ele diz que os sacerdotes, os líderes, agora os anciãos, os mais velhos, os mais sábios, e depois ele diz todos os moradores. Então não era só os líderes, mas toda a igreja, todo o povo de Israel deveria chorar, deveria prantear. E ele começa o versículo 14 dizendo: promulguem um jejum. O que quer dizer essa palavra? Convoquem um jejum. Deixem de comer. Se dediquem um tempo à oração e à consagração. Parem de ficar preocupados com as coisas à volta de vocês. Se dediquem um tempo da vida de vocês a buscar a face de Deus. O que mais Joel diz à nação de Israel? Versículo 15. Ele diz: que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. O que Joel está dizendo com tudo isso? Ele está dizendo: olha, tudo isso que vocês estão enfrentando, tudo isso está acontecendo com vocês, está apenas apontando para algo pior. Algo ainda pior. Toda essa devastação que vocês estão enfrentando é apenas um sinal de algo pior que vai acontecer. E ele chama este dia de o dia do Senhor. O dia do Senhor para nós é o dia em que Jesus vai voltar. Ele vem com o seu exército, irmãos. Ele vem com a sua voz poderosa. E diz que ele vem para destruir todos aqueles que não creram nele. O dia do Senhor. Joel já havia profetizado sobre este dia. Ele diz: olha, isso que nós estamos passando é apenas um apontamento para algo pior do que o que nós estamos vivendo. E ele vai dizer quais os sinais de que o dia do Senhor estava perto. Versículo 16 e o 17. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Você não está vendo que falta alegria no meio do povo de Deus? Há uma apatia espiritual no meio do povo. Eles estão sem alegria. Isso é um sinal de que Jesus está perto. Jesus depois ele vai dizer que nos últimos dias o amor das pessoas iria se esfriar. Versículo 17 ele diz: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E aí versículo 18 e 19 ele diz: como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. E o versículo 19 ele diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Primeiro ele fala sobre os gafanhotos, agora ele fala sobre fogo.
Ele diz que o fogo destruiu todo o campo. Fogo na Bíblia é sinal de juízo. Fogo na Bíblia é sinal de destruição. E aí ele encerra o versículo 20 dizendo: também todos os animais do campo bramam, todos os animais do campo clamam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos no deserto. Essa era a situação da nação de Israel. Eles estão passando por um período de uma crise terrível. Os gafanhotos destruíram tudo. E o que nós podemos aprender nesta noite, irmãos, com este texto? Em primeiro lugar, Deus é soberano. A pergunta nesta noite para nós é: quem enviou os gafanhotos? Quem controla os gafanhotos, irmãos? Quem enviou estes gafanhotos? O próprio Deus. O próprio Deus está tratando com o seu povo. Muitas coisas que nos sobrevêm é Deus nos disciplinando. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é Deus nos disciplinando. É Deus tratando conosco. Hebreus 12:10 diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus nos disciplina, irmãos. Muitas coisas que nos acontecem, coisas terríveis que acontecem na nossa vida, é Deus nos disciplinando. Quem enviou os gafanhotos? O próprio Deus. Apocalipse 3:19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Deus enviou os gafanhotos porque Ele amava o povo dele, o povo da aliança. E aí Apocalipse diz: por isso seja diligente e arrependa-se. Muitas coisas terríveis que nos acontecem, é Deus nos disciplinando. Por isso devemos sondar o nosso coração, quando estamos enfrentando um momento difícil na nossa vida, e perguntarmos: Deus, o que o Senhor quer dizer com esta provação? Existe algo que eu precise me arrepender? Existe algo em que eu tenha que me arrepender? Me mostre, Senhor. A nação de Israel estava sendo afligida por gafanhotos, porque eles estavam em pecados. Em segundo lugar, ao olhar para a nação de Israel, era possível ver o peso da mão de Deus, usando os gafanhotos. Será que nós podemos olhar para a nossa nação e ver o peso da mão de Deus sobre ela também, nos nossos dias? Se você olhasse para a nação de Israel naqueles dias, nos dias do profeta Joel, era possível ver o peso da mão de Deus disciplinando a nação. Será que nós podemos olhar para a nossa nação, a nação brasileira, nos nossos dias e ver que Deus está pesando a sua mão sobre ela? Será, meus irmãos? A diferença é que os gafanhotos que estão atingindo a nação brasileira são espirituais. Essa é a diferença. Mas nós estamos vendo a nossa nação sendo devorada por gafanhotos espirituais. A família está sendo devorada. Veja a quantia de divórcios, casamentos de homossexuais, violência. Padrasto se junta com a mãe e mata o filho, injeta insulina no filho que é diabético. O que é isso, irmãos? Deus está pesando a sua mão sobre esta nação. Olha quanta violência, quanta destruição. Outro dia eu vi um vídeo, eu não consegui ver até o final, uma reportagem. O pai desce, vai no posto comprar algo, posto de combustível, na loja de conveniência, e deixa o filho no banco de trás. O filho começa a chorar, ele volta, ele mata o filho a socos. Deus está entregando esta nação. As famílias estão sendo destruídas. A educação está entregue aos gafanhotos, irmãos. Olha a educação no nosso país. A saúde pública está entregue aos gafanhotos. A moral, olha a corrupção no nosso país. A moral, ela foi relativizada. O aborto não é mais visto como algo imoral. Estão lutando pela liberação do uso da maconha. Fumar maconha não é algo mais imoral. A moral nossa está sendo devastada pelos gafanhotos. E a igreja também foi afetada.
A igreja também foi afetada, irmãos. Como diz o versículo 9, diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Versículo 13 diz: porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Versículo 16 diz: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A igreja também está sendo atacada por gafanhotos. A alegria e o fervor espiritual estão sendo devorados em nossa nação. E este, na minha opinião, é um dos maiores problemas. O que está acontecendo com nossas igrejas? Heresias, escândalos, frieza. Dizemos que não oramos e lemos a palavra de Deus porque nossa vida é corrida, nossos filhos nos atrapalham, nosso trabalho é estressante, estamos cansados. E nós vemos um povo hoje apático na presença de Deus, que não vibra. O nosso culto é mecânico. Os gafanhotos estão devorando as nossas igrejas, irmãos. A família, a saúde, a educação, a moral, e as igrejas estão sendo atacadas por gafanhotos devoradores, destruidores. E qual tem sido a reação do povo de Deus diante de tudo isso? Diante dessa devastação? Qual tem sido a nossa reação? Nós estamos insensíveis, indiferentes, endurecidos. Assim como o vinho havia anestesiado o povo de Israel, nós, a igreja, também estamos anestesiados. Anestesiados, irmãos, nós não percebemos. Estamos vendo toda essa calamidade e estamos anestesiados. Mas nós não estamos anestesiados por vinho, por bebedeira. Aliás, nós somos até legalistas demais com relação à bebida. Nós não estamos anestesiados por isso, mas nós estamos anestesiados pelo consumo. O consumismo é o nosso sonho da casa própria, é o sonho de se casar, é o sonho do carro zero, é o sonho da TV LCD. E se nós formos olhar pela ótica humana, irmãos, sabe qual seria o pior mês para nós termos um avivamento na nossa nação? Se nós fôssemos olhar pelo olhar humano, qual seria o pior mês para termos um avivamento em nossas igrejas? Mês de dezembro. Sabe por quê? É o mês do 13º salário. É o mês em que nós ficamos vidrados no consumo. É o mês em que não só os nossos pés, mas a nossa cabeça ficam fixas neste mundo. Mas nós não deveríamos agir assim, nós somos o povo de Deus, irmãos. Mas a nação de Israel estava anestesiada, e nós também estamos agindo assim. Os nossos pés estão no chão, mas a nossa cabeça também. Nós devemos ter os nossos pés no chão, isso é correto, porque nós não somos alienígenas. Nós ainda vivemos neste mundo, mas a nossa mente tem que estar no alto, no céu. Olha o que diz Colossenses 3, do 1 ao 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Qual deveria ser a nossa reação diante do quadro que nós estamos presenciando na nossa nação? Nós deveríamos ouvir a palavra de Deus, nós deveríamos transmitir a palavra de Deus à futura geração, nós deveríamos nos despertar da nossa embriaguez, nós deveríamos acordar, irmãos, nós deveríamos chorar como uma virgem que perdeu o seu esposo às vésperas de um casamento. Agora, quando nós agimos de forma passiva, quando nós agimos de forma como o povo de Israel estava agindo, anestesiados pelo vinho, nós somos piores do que os animais. Sabe por quê? Versículo 20 diz que os animais estavam clamando. Também todos os animais do campo bramam suspirantes. Eles clamam a Deus. Clamam por ti. Eles suspiram por Deus. Quando nós agimos de forma passiva,
Quando nós não nos despertamos do nosso sono espiritual, nós estamos agindo pior do que os animais, porque até os animais clamam a Deus. Até os animais. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, não fiquem anestesiados, é isso que Paulo está dizendo, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, irmãos. Nós não podemos agir passivamente. Sabe qual que é o nosso problema com relação à nossa frieza espiritual? Nós esperamos que alguém nos desperte. Então a gente quer ir numa conferência, porque se eu for naquela conferência eu vou voltar mais animado. Eu quero ouvir um pregador diferente, porque se eu ouvir aquele pregador, eu vou ser despertado da minha apatia espiritual. Então nós vivemos de conferência em conferência, buscando pregadores, buscando ouvir algo novo, porque nós somos passivos, nós queremos que alguém nos desperte. Mas Paulo diz: é vocês que têm que se encher do Espírito Santo. São vocês que devem chorar, são vocês que devem acordar. É uma obrigação nossa, é responsabilidade nossa, irmãos, nos despertarmos da nossa frieza espiritual. E Tiago vai dizer isso de forma mais clara para nós. Tiago 4,8 ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, vocês que têm um coração dividido, um coração de duplo ânimo. Ele diz: purificai os corações. Ele diz: limpem as mãos. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. As mãos é a ideia das nossas ações. Se arrependam das ações erradas que vocês têm cometido. Mas ele diz também: purifiquem os corações. Não são só as nossas ações que devem ser tratadas, mas as nossas motivações, aquilo que ninguém vê, que está no nosso coração. Às vezes até fazemos algo correto, mas com a motivação errada. Às vezes oramos para que o outro veja que a gente ora, não porque desejamos orar. É isso que Tiago está dizendo. Vocês devem se purificar, vocês devem se limpar, tanto de suas ações como de suas motivações. E aí no versículo 9 e 10 ele diz: senti as vossas misérias, sinta o que está acontecendo com vocês, e lamentai e chorai. Parece o profeta Joel, não é? Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Não é tempo de rirmos, irmãos. E o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É tempo de chorar, irmãos. Olha como nós estamos, olha a nossa apatia espiritual. Tudo isso que estamos vendo acontecer com a família, com a moral, com a igreja, essa frieza, tudo isso é um alerta para nós. Alerta do quê? O dia do Senhor está próximo. Essa frieza nossa não é normal, irmãos. Essa preguiça que nós temos de orar, de ler a Bíblia, de ir para os cultos, não... isso aí é um sinal de que Jesus está às portas. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer com as famílias, essa promoção da homossexualidade, todos esses casos de pedofilia, de pais matando seus filhos, isso é um sinal para nós. O dia do Senhor está próximo. E nós temos que despertar. Nós não podemos viver com a nossa cabeça neste mundo, mas nós temos que estar com as nossas mentes nas coisas do alto. Nós temos que nos despertar, irmãos. Nós estamos anestesiados com as nossas profissões, com os nossos empregos. Nós queremos crescer, nós queremos construir uma família, nós queremos casar, nós queremos comprar uma casa própria, nós queremos trocar de carro, a gente quer melhorar de trabalho, a gente quer estudar, a gente quer diploma, a gente só não quer Deus. Imagine se nós nos dedicássemos a buscar a face de Deus como nós nos dedicamos a buscar as coisas deste mundo. Haveria um avivamento, com certeza. Agora, uma última pergunta: por que tudo isso sobreveio ao povo de Israel? Por que esses gafanhotos invadiram a nação? Havia um alerta para eles, quando eles ainda estavam no deserto.
Antes deles entrarem na terra de Canaã, Moisés alertou o povo de que isso poderia acontecer com eles. Vamos ver lá, Deuteronômio 28, 38. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Moisés já havia predito que aquilo aconteceria com a nação de Israel, essa devastação. E ele vai dizer por quê. Deuteronômio 28, versículos 47 e 48. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor. Irmãos, a apatia espiritual, a nossa frieza espiritual é algo terrível. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época do quê? Da prosperidade. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Por isso que eu perguntei, quem enviou os gafanhotos? O próprio Deus. O que Deus estava falando por meio de Moisés aqui ao povo? Gente, eu vou abençoar vocês. Eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Uma terra próspera. Vocês vão ter vinhas que vocês não plantaram. Vocês vão ter casas que vocês nem construíram. Vão pegar tudo pronto. Mas vocês não devem me desobedecer. Vocês não devem servir a outros deuses. Vocês devem servir somente a mim. E aí Moisés dá os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é que eles não deveriam adorar a nenhum outro Deus, somente Jeová. Deus abençoou aquela nação, e eles entraram na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de maravilhas e de delícias, uma terra de prosperidade. E eles deveriam adorar a Deus com júbilo, com alegria, eles deveriam ser fervorosos. O culto deles deveria ser fervoroso. Mas eles abandonaram o Senhor. Não existe mais culto. Eles estão frios espiritualmente. Eles estão apáticos e Deus está furioso. Deus está dizendo, eu dei a vocês uma terra que mana leite e mel, e vocês não me honraram. Agora e nós, irmãos? Deus não nos deu uma terra que mana leite e mel. Deus não nos deu uma Canaã. Deus não deu a você uma terra que mana leite e mel. Mas Deus, Ele deu o Emanuel. Ele deu a você o seu único filho. Agora, se Deus está furioso com um povo que está cultuando a Ele de forma fria e apática, porque depois dele ter dado a eles uma terra, como Deus deve estar conosco, irmãos, que nos deu o seu Filho. Eu disse na semana passada que os mornos causam ânsia em Deus. Apocalipse vai dizer que Deus quer vomitar os mornos. Você entende agora por quê? Nós não podemos viver de forma apática na presença de Deus, irmãos. E como que nós fazemos para tratar com essa frieza que nós estamos vivendo? Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Orem mais, leiam mais a Bíblia. Não tem fórmula mágica, é algo simples. Oração, busque a Deus na palavra, leia mais a Bíblia e cultue a Deus com fervor pelo que Ele deu a você. Ele deu o seu único Filho. João 3:36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se existe algo que deixa Deus irado, é rejeitarmos o seu Filho, é não adorarmos Ele como Ele deve ser adorado. Nós abrimos o culto nesta noite lendo o Salmo número 2, versículo 11 e 12 diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho, para que ele não se irrite
e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco tempo se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Entregue sua vida a Cristo. E você que já entregou a sua vida a Cristo, adore a Ele como Ele deve ser adorado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos, Pai. You catch me when I'm falling.